E aí, galera nacionalina, voltamos aqui para falar e fazer um react aqui da entrevista que o presidente Saulo Viana deu pro Kenny Breves aí da Rádio Rios FM no programa Sport Rios. Tá muito legal. O presidente, ele que é o presidente mais novo a assumir esse cargo aí do Nacional, né? Um sangue novo aí no pedaço. E ele falou muita coisa, falou das contratações, respondeu as perguntas dos ouvintes e a entrevista tá muito show. Então, vocês aí que não conhecem o trabalho aí da Rádio Rios FM, eu deixo os créditos aqui para a rádio que fez uma super entrevista. É um programa que tem toda tarde com Kenny Breves aí, o super repórter aí, amigão aí do Saulo Viana, amigo de infância, bom saber disso. E tamo junto aí, pessoal, vamos aí pro React, aproveita, se inscreva no canal e tamo junto, galera. Federal, presidente do Nacional Futebol Clube, Saulo Viana já está conosco. O helicóptero já pousou, tá atrasado aí. Tá desligando o motor ainda, pode sentar? Fique aqui, ó, pode ficar de boaça aqui, sem problema nenhum, fique à vontade. Presidente, coloque aí o seu fone de ouvido e vamos embarcar. Gente, já está conosco aqui o presidente do Nacional, Saulo Viana. Tá chovendo, Saulo? Tá chovendo. Tô falando, porque o helicóptero dele aí deu uma atrasada aí. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Kenny. Boa tarde a todos os amigos aqui da Rádio Rios FM. Prazer estar aqui no Esporte Rios, no ar, né? No ar, já estamos no ar. E vamos logo direto, porque tem uma galera aqui que a gente anunciou aqui. Eu tô falando que o torcedor do Nasce, ontem eu tava falando, não sei se o senhor tava ouvindo aí, perguntaram até se o Neymar vinha. Eu falei, torcedor do Nasce é muito doido, né? É no mínimo. Mas então vamos logo perguntar as primeiras perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Keynes, Roger e Normando. Aqui. E boa tarde ao presidente do Nacional e deputado federal Saulo Viana. A minha pergunta é: os times tradicionais do estado estão passando por muitas dificuldades. Alguns já até sumiram do mapa, como é o caso de América e Libermorro. Outros estão apenas sobrevivendo, como o Rio Negro, o Sul América, o FAST e o Penarol. E o Nacional, que apenas compete há anos, só faz competir, não luta por nada. Nós sabemos que os clubes foram engolidos pelos clubes emergentes, que nasceram com zero dívida, estão com investimentos considerados até para os nossos padrões altos. E eu gostaria de saber, já que o senhor já formou aí a sua comissão, já tem até técnico, então já tem um planejamento, já tem um orçamento, e eu gostaria de saber, até o final do seu triênio, onde é que o senhor quer colocar o Nacional? Presidente. Boa. Então, pessoal, é assim, vamos lá, vamos começar do começo. Na pergunta do nosso amigo aí, ele fala referente aos times, principalmente os times tradicionais aqui do Amazonas e principalmente da cidade de Manaus. Eles, como ele cita, foram engolidos pelos times emergentes, né? Times que principalmente que nasceram sem dívidas e que tiveram investimentos e que hoje, como por exemplo, o caso de sucesso que nós temos aí, que é o Amazonas, que hoje está na Série B. É verdade, óbvio, porque futebol, Kenny, se faz com investimento. Futebol, ele é necessário, obrigatório ter-se um investimento para que você possa formar, né, um elenco, um plantel de qualidade para que você possa disputar, né, as competições e obter êxito e obter sucesso e, consequentemente, resultados positivos que vão fazer com que o time cresça aí nas competições. O Nacional é um time que tem uma grande história, o Nacional tem um grande patrimônio e o Nacional é o time que tem, e aí eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, que tem a maior torcida. Né? O torcedor do Nacional é um torcedor apaixonado, é um torcedor que é presente. Né? Claro que quanto melhor o time tiver, esse torcedor vai despertar mais ainda e vai participar mais ainda, né, dos jogos, enfim. O Nacional é o time, Kenny, que quando o elenco tá treinando lá no CT, tem torcedor lá na porta lá do... Que diga o seu Damasceno, que sai lá do bairro da Paz para acompanhar o treino. Tem torcedor lá no portão lá para entrar, para poder assistir treino, para dar pitaco, para pressionar treinador, para trocar jogador. É assim que é o Nacional. A gente tem um planejamento para que a gente possa fazer o Nacional voltar principalmente a disputar competições, conseguir fazer com que ela baixe
conseguir fazer com que ela baixe mais ainda, para que sobre, óbvio, dinheiro para o investimento do futebol. Eu já tenho alguns contatos, antes mesmo de assumir a presidência, quando tinha recebido o convite, e estava, vamos dizer assim, na parte burocrática para que pudesse oficializar a nossa presidência, eu já estava fazendo contatos com patrocinadores, já tenho algumas empresas interessadas. Muito em breve a gente vai anunciar esses parceiros que vão ajudar na formação do futebol do Nacional do ano de 2025. E também a gente já tem aí, como eu já anunciei, comissão técnica, diretor de futebol, treinador e comissão técnica completa. Nós estamos aí no mercado fazendo as contratações necessárias para que a gente possa, muito em breve aí, na apresentação do time, anunciar o elenco que vai compor o Nacional no ano de 2025. E, para finalizar a pergunta do nosso amigo, onde que eu quero deixar o Nacional no final desse triênio? Nosso objetivo é fazer com que o Nacional volte a disputar competições nacionais. Por isso que o senhor fala que o Barezão 2025 é a Copa do Mundo para o Nacional. Exatamente. E aí é importante até para a gente explicar para a tua audiência como é que funciona a questão de como é que os times conseguem calendário nacional. Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, o campeão e o vice-campeão do campeonato amazonense, ele vai ter direito de, na temporada de 2026, de jogar o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde. E aí, hoje, por exemplo, nós temos um time que é o Amazonas, que hoje ele está na Série B e se manteve na Série B nesse ano. Ou seja, se o Amazonas, por exemplo, chegar até a final do campeonato amazonense, vai abrir mais uma vaga, porque o Amazonas já não disputará, já tem uma série já certa, que é a Série B no ano de 2026. Então, a gente tem esse objetivo aí de poder, nesse Barezão, poder, como eu disse, é a nossa Copa do Mundo, que é de conseguir a conquista aí para ter o calendário para 2026. Esse ano, na temporada passada, a gente conta 2023, 2024, o Nacional, aí eu vou na pergunta do nosso amigo Raisson, que é um torcedor nacionalino, louco, trabalha e mora em Presidente Figueiredo. Inclusive ele é muito tolo, né? O Anderson está dizendo aqui, ele é muito tolo, mas a pergunta está aqui, presidente. Primeiramente, sucesso na sua gestão, a gente está muito esperançoso. Quais são as ideias sobre a otimização de arrecadação, ingressos, lojas e outras formas de monetização? Lembrando que o Nacional, olha aí, ó, jogou o Barezão 2024 com a camisa de 2023, por isso que eu errei no 110, na conta de sábado. Um uniforme passado, e é verdade, nós estávamos lá, nós acompanhamos. Dos 3 uniformes usados, os 2 eram de 2023, apenas o uniforme 3 dos criados para 2024 foi utilizado. A camisa azul com detalhes dourados. Eu pego do Raisson, lá de Figueiredo, já vou aqui no nosso YouTube e falo assim, o Carlos Itamar Martins Brandão fala assim, presidente Saulo, por favor, ponha para vender as camisas do começar o campeonato. É uma coisa junto a outra. Como é que tá essa programação de marketing? O torcedor nacionalino, inclusive tá tendo uma Black Friday, até acabou, eu acho. Tá rolando ainda. Tá rolando ainda, né? Mas o torcedor nacionalino, e além daqueles caras que fazem, colecionador de camisa, buscam muito, principalmente nas redes sociais do NASA, buscavam, né, a questão de comprar a camisa e não tinha. Então o Nacional foi um time esse ano sem camisa. Parte da torcida do Nacional teve que fazer uma cotinha e mandar fazer não é nem uma fake, uma especial. Como é que tá essa parte do marketing de vocês? Principalmente da questão da camisa, do sócio, a lojinha. Vamos lá, já vou antecipar aqui a exclusividade aqui do Sport Rios. Vamos lá. E aí eu vou separar a questão do marketing e do que a primeira pergunta que tu leu aí, sobre a questão de como é que a gente vai otimizar por conta das receitas. Neste primeiro momento, nós vamos fazer um trabalho, Kenis, separado. Eu não vou trabalhar de potencializar o marketing do Nacional para que isso gere receita para o futebol, porque nós não vamos alcançar o objetivo que a gente quer de imediato, que é buscar esse acesso aí pro ano de 2026, esse calendário pro ano de 2026. A gente vai fazer um trabalho separado. Para o investimento do futebol, nós já temos algumas conversas bastante avançadas que a gente vai buscar investimento para o futebol. Sobre a questão do marketing especificamente, o que a gente vai... O que nós, a minha diretoria, a nossa equipe vai trabalhar para o Nacional referente à questão do marketing. Primeiro, o Nacional, como eu disse, é um time que tem um patrimônio
que é a sua torcida. Seu maior patrimônio é a sua torcida, uma torcida apaixonada, como você falou, e a gente tem ideia de fazer algumas ações de marketing para que a gente possa resgatar esse torcedor e fazer com que esse torcedor no futuro seja alguém que vai nos ajudar a fazer o investimento no futebol. Por exemplo, eu já posso anunciar aqui, no ano de 2025, o Nacional vai completar 112 anos. E nós vamos ter, no dia da festa dos 112 anos do Nacional, uma camisa, um terceiro uniforme, uma camisa comemorativa desses 112 anos do Nacional Futebol Clube, que será o nosso terceiro uniforme, que o time nessa temporada de 2025 vai com toda certeza, um dos jogos irá jogar com esse terceiro uniforme. A nossa ideia também é, como tem essa grande procura referente a equipamento, a camisa de futebol, souvenirs em geral do futebol, a nossa ideia é que a gente possa ter uma loja, criar uma loja do Nacional lá na sede do Nacional, né, para a gente poder ver um espaço para que a gente possa ter uma loja lá constantemente com produtos, e também a gente quer levar isso para algum dos shoppings de Manaus. A gente está buscando uma parceria com o shopping de Manaus para que a gente possa ter um quiosque que também venda equipamento nacional, souvenirs do Nacional de forma geral, para poder atender a nossa torcida, e também algumas ações de marketing pontuais que nós vamos trabalhar para que a gente possa resgatar esse torcedor. Porque assim, eu não posso, no primeiro momento, por exemplo, pensar num planejamento de sócio-torcedor, uma vez que, né, o futebol profissional, que é a grande, vamos dizer assim, a grande vitrine do Nacional, hoje não está, só tem hoje o Barezão para jogar. Então isso, claro, com o tempo, com o investimento necessário e, claro, com o planejamento que nós fizemos, que eu acredito muito, que se Deus permitir e a torcida nos ajudar, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Aí sim, para um próximo ano, a gente vai poder fazer uma ação, até porque a gente vai ter o calendário completo de sócio-torcedor, até porque o sócio-torcedor, você precisa ter alguma coisa para oferecer para o seu torcedor, para que ele tenha ali o interesse de poder contribuir. O interesse, né, para contribuir. Entendeu? Então essa é a ideia. Perfeito, presidente. Então seria muito bom criar uma camisa do torcedor com preços populares, menos de R$100. Aqui é uma dica do Marlúcio Pimenta. Perfeito. Está dizendo aqui. Aí outra coisa aqui, presidente, já é do próprio Marlúcio, ele está dizendo que já tem algum estudo para aproveitar jogadores da base, como o Fernando, Alemão e outros? A base vai ser também um capítulo especial nessa nossa presidência do Nacional. Eu acredito muito, Kenis, que a base, ela bem trabalhada, com profissionalismo, com condições para o jogador, a gente pode, porque nós temos matéria-prima muito boa aqui no estado do Amazonas. Nós temos aqui jogadores que têm grandes potenciais, porém precisam ser trabalhados. E aí, quando a gente fala de base, a gente não é apenas, vamos dizer assim, o campo, não é apenas a técnica, mas tem a parte física, tem a alimentação do jogador e principalmente também a cabeça do jogador, porque hoje em dia isso conta muito, né? A gente vê aí jogadores brilhantes aí que se perderam por quando não tiveram, não foi trabalhado, né, a mente, não foi trabalhada a cabeça, e acaba que se perdeu, e outros potenciais que chegam a nem despontar por conta disso. Então eu tenho muita vontade de poder fazer um trabalho de base profissional, de poder garimpar aqui no estado, na cidade de Manaus, no nosso interior, talentos. E aí sim, são duas coisas que eu tenho também como convicção, que uma coisa é a escolinha de futebol, sim, outra coisa é a categoria de base, né? São duas coisas que a gente tem como fazer e nós vamos fazer. Eu quero muito poder fazer escolinha de futebol do Nacional, inclusive a gente possa levar a escolinha do futebol do Nacional para o interior, para que a gente possa, através das escolinhas, garimpar esses talentos e fazer um trabalho de base consistente, com profissionalismo, com toda uma infraestrutura para que a gente possa ir formando jogadores para o time profissional do Nacional e, consequentemente, também para jogar no futebol nacional e internacional. Acaba que você, formando base, vira no futuro uma moeda muito importante para o clube, né? Você faz caixa. É um ativo do clube, né? Quero, primeiramente, parabenizar o senhor. Isso aqui é a pergunta do Thiago Cordeiro. O mais novo presidente do Nacional da história. É isso, presidente? O senhor mais novo? Exatamente. Descobri isso sábado. Né? Um dos clubes mais tradicionais, antigos, mais estruturado do nosso estado. Espero que ele possa fazer uma excelente gestão e possa colocar o Nacional no lugar onde ele sempre mereceu. Mas a minha pergunta do nosso ouvinte aqui, eu tenho no quesito curiosidade mesmo. Como o presidente vai conciliar a agenda dele com o presidente e ao mesmo tempo deputado para não evitar conflitos de interesse?
Organização de tempo, porque isso é fundamental. E aí, posso te dizer, essa pergunta, inclusive uma pessoa já me fez essa pergunta, acho que ontem. Eu acredito que você, Kenny, não tem apenas uma função. Sim. Né? Todo mundo tem, hoje em dia é natural. E aí, por exemplo, a função de pai, por exemplo, de marido, de filho, também é uma função que você divide e você consegue administrar seu tempo. Então, planejamento, organização do tempo e, obviamente, ter uma grande equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho me cercado de pessoas que, primeiro, que têm a vontade de ajudar e, segundo, que têm o conhecimento do futebol. Porque eu também entendo que é importante você ter aliado pessoas que têm o conhecimento e que entendem do futebol para que você possa fazer, né, ali um grande trabalho, para que você possa obter os resultados. Então a gente está montando uma equipe profissional, uma equipe que entende futebol, que vai nos ajudar para que a gente possa conciliar o nosso tempo e ter êxito nas duas funções. Gente, estamos conversando, você que do nada caiu aqui em 95,7 no Dial, estamos recebendo o presidente do Nacional, o deputado Saulo Viana, apaixonado por futebol, torcedor e sócio do Boi Caprichoso. Tá aqui, tá na casa, tá azul, né? Então tá no Nacional, tá... Se bem que o senador Omar falou que tinha mais, né? É uma pena. Não ele, concordo né? com ele. Né? A gente tinha que fazer essa contagem. Na verdade, o Nacional, Kenis, é mais um motivo para me usar azul. Né? Pronto. Então, vamos reforçar o azul. Vamos falar de elenco, porque o que tem mais pergunta é elenco. Ontem, aquela caixinha de perguntas, eu sabia que alguém ia mandar um desse do Neymar. Só que aí, por exemplo, eu sabia que teve aqui esse ano no Nacional o Neymar do Nordeste? Tu lembra dele, Saulo? Não. Mostra a foto aí, Rodrigo. Rogério Melo. Rogério Melo é um craque. Jogou no Puma. Só que aqui tá do México. Ele tá. Esse aí? O poderoso Itapipoca? Não, é Vitória das Tabocas. É poderoso, mano. Fala isso aí, ó. Rogério Melo. Vamos dizer assim, a melhor época do futebol pro torcedor é a época da pré-temporada, né? Porque é quando começa a surgir os nomes, as especulações, o mercado da bola, quem vai vir, quem vai negociar e tal. Só que assim, hoje, torcedor do Nacional que nos ouve, que tem muito interesse sobre isso, nós temos hoje uma barreira, uma dificuldade muito grande comparado aos outros times que são nossos principais adversários aqui, que é o fato da gente não ter o calendário completo, né? Nós temos calendário até o mês de abril, que é quando se encerra o Barezão. E isso nos prejudica no mercado, porque o jogador, como eu disse no início aqui, ele visa pelo menos um ano de contrato, que é para ele poder ter uma estabilidade, para poder trazer a sua família, né? Jogador que tem filho para poder matricular para estudar. E claro, né, ali o cara tem ali a certeza que ele tem um ano de contrato, um ano de salário. E aí, nesse momento agora, se eu falar aqui o nome de um jogador, eu tenho certeza absoluta que outros clubes vão em cima, vão fazer uma proposta, e mesmo você tendo pré-contrato, né, no pré-contrato lá tem cláusula de multa, o cara pode chegar a pagar a multa e levar, né, o jogador que a gente tem já ali com pré-contrato. Então assim, para poder nos ajudar, torcedor, é melhor que eu não fale nada. Mas eu posso afirmar aqui pro torcedor do Nacional que nós teremos um elenco que faz tempo que o time do Nacional não tem, e nós vamos ter estrelas que já atuaram no futebol nacional para poder compor o nosso elenco, e esse vai ser um presente que nós vamos dar nesse ano para a torcida do Nacional, de poder voltar a ter um ídolo dentro de campo, de poder voltar a ter um jogador de expressão para inclusive disputar com os outros clubes daqui, que também tem jogadores que já jogaram em outra prateleira do futebol nacional, e a gente vai tá montando aí um time aí bem competitivo. Posso dizer que hoje, eu vou falar em números, isso eu posso dizer. Hoje nós já temos 17 jogadores com pré-contrato assinado. Desses 17, nós já temos uma estrela. E a gente tem mais 3 estrelas em negociação para poder ter aí um elenco de 32 jogadores para 2025. Aí o som mata parte da torcida. Acabou de matar parte da torcida nacional, de curiosidade. Aqui no nosso YouTube, né, tem algumas menções, né? Tem alguns ouvintes mencionando. E uma menção, Kenis, que me chamou a atenção aqui, inclusive eu vou colocar aqui pro presidente, que é Caio Dantas, vice-artilheiro da Série B pelo Guarani.
Aqui o Luiz Costa perguntando: é verdade que o Caio Dantas fechou com o Nacional? O presidente já respondeu. O Luiz Costa é o Luiz Costa do Sul-América, será? Não sei dizer quem. Aqui no YouTube. Deve ser do Sul-América. Simplesmente, o cara tá simplesmente perguntando pelo vice-artilheiro da Série B, que tá terminando esse fim de semana, né? Com 11 gols, 2 a menos que o Eric Pulga do Ceará. Sim. Então, o Caio Dantas é um nome de peso, né? Jogador de Série B. Infelizmente o Guarani caiu, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, terminou na última posição, mas não deixa de ser um nome bem visado, né, um nome que com certeza aí desperta interesse de vários clubes do futebol brasileiro, principalmente nesse primeiro momento aí que é o calendário dos campeonatos regionais. Keynes, boa tarde, tudo bem? Tem um Rafinha de Parintins. Será que consegue informar o presidente Saulo sobre esse talento de Vai? Ele saiu de Parintins aos 14 anos, jogou comigo no sub. A gente passa pro presidente, né? Aqui, já tem gente fazendo negociação, presidente, aqui, com o clube aqui. Olha só, presidente, estão perguntando sobre as obras no CT. Já começou? Como é que tá isso? Já começaram as obras? Para que você possa cobrar tanto da comissão técnica, aí quando eu falo comissão técnica, torcedor, diretor de futebol, técnico, auxiliar, preparador físico, treinador de goleiro, para que você possa cobrar resultado do time, você precisa dar condições mínimas para que os jogadores, a comissão técnica possa treinar o time, treinar o elenco, para que possa entregar resultado dentro de campo. E essa condição mínima é um campo para treinar. E hoje aqui, em Manaus, existe essa dificuldade de você ter campos, principalmente campos ali apropriados para que o time possa treinar. E o Nacional, nós temos um CT, né, que fica ali no V8, vocês com certeza conhecem, que é um CT que tem uma ótima estrutura, uma estrutura boa ali para poder receber jogadores, comissão técnica, que nós temos um campo. Esse campo já tem um tempo já que não passava por manutenção. Desde o início desse mês de novembro, está sendo feita a manutenção do gramado. Nós estamos recuperando todo o gramado lá do nosso CT para poder ser entregue para a comissão meados ali, meio de dezembro. Mais conhecido como mês que vem, né? Isso. Daqui a 2 semanas. E também toda essa parte, inclusive eu vim de lá agora, a parte de sala de vestiário, sala de fisioterapia, sala da comissão técnica, toda aquela estrutura ali, vamos dizer assim, de escritório ali também está toda... Vai se iniciar agora a reforma para que a gente tenha ali aquele local ali do ser ali o nosso, vamos dizer assim, o nosso QG, né, da nossa equipe para o ano de 2025. Então, assim, o campus já está em reforma e a área administrativa do CT também vai iniciar as reformas. Aquele campo do lado da sede do Nacional, você vai usar ali para visando a escolinha ali também? Na verdade... Ali só tem um problema, aquele campo, não tem irrigação, né, se não me engano. Ali que choveu já era. Diferente do CT Barbosa Filho, né? O que a gente vai... Qual é a ideia, Kenis? Nesse primeiro semestre, e aí a gente ainda nem terminou, a gente nem começou o primeiro semestre, a gente já tá falando, mas futebol você planeja com antecedência. No primeiro semestre, nós vamos olhar muito a questão do futebol profissional por conta... Óbvio que o calendário é no início do ano e o Nacional não tem calendário para o segundo semestre de 2025. Então, todos os olhares estarão voltados nesse primeiro momento para o futebol profissional, para o CT, para o campo do CT, para o time, para a estrutura do time, enfim, por conta do objetivo que a gente precisa alcançar. E no segundo semestre, aí sim a gente vai trabalhar... isso são coisas que vão trabalhar paralelo, até porque nós temos uma diretoria, nós temos toda uma equipe, mas o nosso, vamos dizer assim, o nosso desperdício de energia, 80% no primeiro semestre será para o futebol profissional e no segundo semestre 100% da nossa atenção será para o futebol amador, futebol de base. E a gente tem, já posso dar mais uma notícia? Claro, o microfone está com o senhor. Já posso dar mais um furo? Um furo de notícia? Primeira aqui mão. Pro Esporte Rios. Vamos lá, presidente. Nós estamos trabalhando também uma parceria. Isso eu já iniciei essa conversa e eu vou fechar ela até o final da semana para que o Nacional possa ter um time de futsal.
Boa. para que a gente possa também participar de competições nacionais no futsal. O único clube tradicional que estava em competição nacional de futsal era o São Raimundo, né? Isso. Jogou até Taça Brasil. Tem o DAI, mas não é um clube tradicional, como a gente está falando. O Rio Negro, não sei se está funcionando lá o futsal do Rio Negro, mas o único era o São Raimundo, comandado pelo técnico Iranildo e o Marinho. Eu treinei com o Iranildo. Na época do o Iranildo era... Lembra? O Iranildo Careca, né? São Iranildo irmãos, Careca, né? 2 irmãos. O novo presidente nacional tá aí. Se eu pudesse fazer uma pergunta para ele, seria essa. Se a SAF é ou pode ser uma saída para o Nacional, não sumir do mapa. O senhor falou sábado sobre isso, sobre SAF, né? Isso. Então falou das dívidas do Nacional, inclusive, né? O advento da SAF foi criado no Brasil para que pudesse recuperar os times da falência. Uma grande parte dos times brasileiros, eles estão ali à beira da falência, né? Tem dívidas muito grandes, existe bloqueio judicial, principalmente por conta de ação trabalhista, e foi criado, né, esse instrumento da SAF para que você pudesse separar o futebol profissional do clube, para que você possa ali trazer investidores para poder investir no futebol, para poder pagar as dívidas em longo prazo. Sim. O Nacional é um time que hoje eu posso dizer, hoje o Nacional não precisa de uma SAF, por quê? Porque as dívidas do Nacional, comparada ao seu patrimônio, são dívidas pequenas, né? O Nacional tem uma dívida, o maior credor do Nacional, vamos dizer assim, a maior dívida do Nacional é dívida trabalhista, porém são dívidas que estão administradas por conta de uma recuperação judicial que está em vigor hoje. E as outras dívidas são dívidas ali no dia a dia, por exemplo, energia, enfim, né? São coisas que negociáveis, negociáveis e administráveis, né? A longo prazo. Não são dívidas, vamos dizer assim, imediatas. A única dívida imediata é a dívida do trabalhista, porém o Nacional tem também algumas receitas para poder receber, que a nossa ideia é poder sanar todas essas dívidas nesse triênio aí no nosso mandato. Perfeito. E para poder você trazer um investidor, hoje o Nacional não tem, vamos dizer assim, por conta do futebol da forma como está, sem calendário e tal, hoje nós não somos atrativos para o investidor. Sim. A gente precisa fazer com que o Nacional volte a disputar competições nacionais, volte a ter ativo, por exemplo, na base, para que ele possa aumentar o seu, que chamam no mundo do mercado, o seu valuation, Sim. que é para poder trazer um investidor para investir. Então, nesse momento, não tem necessidade de SAF. Deputado, repita essa palavra que o senhor falou aí. Valuation. Normando, repita. Valuation. Tá vendo aí, Orlando? Normando. Queria fazer uma pergunta. Não vai ser. 13 horas. É isso. Vamos para as perguntas finais, Normando Lopes. Presidente, uma pergunta muito interessante que recebemos é se existe algum planejamento para as outras categorias onde o Nacional está presente, como o vôlei e também a natação, que o Nacional é bem forte. Sim, a nossa ideia, como eu disse, é poder recuperar todo esse trabalho, que é um trabalho tradicional, por exemplo, a natação do Nacional, como você falou, né, sempre teve grandes nadadores e é tradicional. Né? Nossa ideia é de poder fazer essa recuperação. Eu gostaria de fazer tudo ao mesmo tempo, Sim. Mas infelizmente não tem condições. Como eu disse, já falei aqui, nossa atenção nesse primeiro semestre será voltada ao futebol profissional, e aí depois a gente vai ter mais tempo para a gente poder organizar e poder, vamos dizer assim, colocar tudo isso de volta para poder funcionar. E claro que o vôlei e a natação são outros dois esportes que o Nacional também multicampeão sempre teve equipe e é tradicional. Felizmente não vai ter queimada no mundo que tu queria ouvir essa voz do presidente. Kenis, tem um pedido aqui do Maurício Caresto, grande abraço para ele, né? Nacionalino aí que tá a 1000 por hora nos grupos aí no WhatsApp. Presidente, contrate o Casares, ex-Corinthians Atlético Mineiro. Tu tá enrascado, viu, presidente? Eu tô te falando. Rapaz. O que mais que nós temos aí, gente? Aí temos aqui também o Renato Lima pedindo, só não traga jogador cansado. Temos aqui também... Estão dando a dica pro Saulo, o Jô e o Dentinho. Pergunta... Eu tenho uma pergunta pro presidente Saulo, né? Que é sobre como é que tá sendo aí, esse trabalho inicial já com o técnico e a comissão técnica, porque isso também tem a ver com uma pergunta que um ouvinte mandou aqui, o Marlúcio Pimenta, né? Que o clube está trabalhando com a formação do elenco, se já tem uma data para apresentar o elenco. Sim. Geralmente tem uma coletiva onde os atletas são apresentados. Já tem uma programação para isso? Então, a gente está trabalhando, aí quando eu digo a gente, é a comissão técnica, diretor de futebol,
técnico e a equipe do técnico, nós estamos trabalhando desde final de outubro. A gente já começou desde quando, vamos dizer assim, começamos os primeiros contatos e isso foi oficializado, né, a contratação dessa equipe, do diretor de futebol principalmente, até por conta para montar o elenco, porque, né, futebol você precisa planejar com antecedência o próximo ano, né? Então a gente já está desde final de outubro trabalhando. Como eu já anunciei aqui, e aí vocês pegaram aqui vários furos aqui, nós já temos aí 17 jogadores contratados e 3 que a gente está em negociação. 17 e dessas 17, 3 estrelas. Uma já tá... Não, 17 e uma. Dos 17 que nós temos contratos, uma é uma estrela que jogou em grande time do futebol nacional. E nós temos 3 aí que nós estamos em negociação. E o nosso planejamento é que a gente tem um plantel aí de 32 jogadores para o ano de 2025, que a nossa competição é o Barezão. E o nosso planejamento, Roger, te respondendo, é que a gente possa apresentar o elenco todo, o elenco possa se apresentar e começar a trabalhar no meio de dezembro, exatamente. Perfeito. Não tem uma definição ainda, acredito que essa semana deve ser anunciado o início do Campeonato Amazonense, né? Tinha uma ideia, só que a CBF, a ideia, se não me engano, era 26 de janeiro, só que anteciparam. Porém teve a mudança na CBF e hoje está em discussão, até falei com o presidente da FAF, que na verdade somente um time quer antecipar o início do Campeonato Amazonense, outros todos preferem a data e aí está numa negociação para se chegar a um meio termo aí, mas acredito que o Campeonato Amazonense deve começar a partir do dia 20, mais ou menos, de janeiro, né? Aqui tudo indica 20 de janeiro, tem essa negociação, é porque teve a modificação por conta Isso, calendário nacional. Do calendário não, do novo Mundial de Clubes. Novo Mundial de Clubes, que é um mês agora, né? Inclusive que o Corinthians roubou o nosso, né? Não lembra disso, né? Não lembro, né? Gente, a gente Corinthians roubou o nosso ou o Edmundo que deu pro Corinthians? Eu acho, né, cara? Né? Eu acho, cara, olha, quando ventilou-se o nome do deputado para assumir o Nacional, eu falei assim, vai. Porque a gente é vascaíno, sofre tanto, enfrenta qualquer problema, irmão. Verdade. Né? Então tá lá com o Nacional. Uma coisa o vascaíno tem, Kenis, é resiliência. Pronto. É verdade. Já ganhou metade daqui. Deixa eu ver. Presidente disse que por não ter calendário extenso, fica difícil negociar com os jogadores. Que tipo de negociação está sendo feito para atrair os grandes jogadores? Ele já falou que mais ou menos não pode também dar muita dica, né, presidente? Senão... A gente não vai ensinar o adversário, né? É isso. Na verdade, mas o que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos apresentando para todos os jogadores que a gente está conversando, a gente está apresentando aí um projeto, né? Um projeto, o começo, meio e fim. A gente está mostrando aonde nós estamos chegando, como hoje o Nacional e o que a gente tem planejado para o futuro aí, para que a gente possa, vendendo esse sonho, vendendo esse projeto, a gente possa atrair aí os jogadores para vir para o nosso time. O nosso ouvinte, ele é antenado e é vascaíno, falou bem assim, houve um impedimento do Edmundo que não existe. Um dos maiores roubos da história do futebol mundial. 38 minutos do segundo tempo, já era ele falou até um negócio aqui, um nome estranho que eu não posso ler aqui, do Corinthians. Presidente, quero lhe agradecer, muito obrigado mesmo, boa sorte. É uma felicidade muito grande a gente acompanhar esse teu desafio à frente do Nacional, que é um clube que a gente tem um carinho muito grande, a gente aprendeu a amar o Nacional merece sim, por tudo que passou, principalmente em 2023, aquele problema dos jogadores, que acaba que mentalmente, psicologicamente atrapalhou a caminhada do Nacional. Hoje era pra gente estar numa Série C, quem sabe, Série D, enfim, aconteceu um problema naquela ocasião. A gente lamenta muito, mas a gente deseja muita sorte pra ti, tem uma equipe fantástica do teu lado, conta sempre com a Rios FM, e eu espero que em 2025 o senhor volte aqui com o troféu do NASA do Barezão 2025. Obrigado, Kenis. Obrigado a todos aqui pelo convite da Sport Rios. Estou sempre aqui à disposição. Essa é a nova pauta que eu sou convidado para poder dar entrevista, que é para falar de esporte, para falar de futebol. Obrigado à audiência, a todo mundo que mandou mensagem aí. Para quem não sabe, eu sou amigo do Kenis de infância. A gente é amigo de infância, né, Kenis, de Parintins. Os nossos pais são amigos há muitos anos. Isso. Eu tenho uma relação com o Kenis aí de amizade de muitos anos mesmo. Somos
vascaínos, somos caprichosos. Bom gosto, né? né? Só pra poucos isso, né, cara? E agora você Nacionalino, vai, agora né? você vai ser nacionalino também, que é pra gente poder fechar a trinca. Tá fechado, tá fechado. Bom gosto não é pra qualquer um, né, É presidente? verdade. E assim, deixar aqui uma mensagem pro torcedor do Nacional, pro torcedor apaixonado do Nacional. O nosso desafio é um desafio gigante, mas é um desafio do tamanho do Nacional e da sua torcida. Eu tô muito entusiasmado, tô assim, com muita vontade de poder fazer esse trabalho juntamente com a nossa equipe de recuperação do Nacional para colocar o Nacional de volta aonde ele sempre pertenceu, que é na primeira prateleira do futebol amazonense e também, né, a prateleira do futebol nacional. O Nacional é um time que já jogou Série A do Campeonato Brasileiro, o Nacional é um time que já formou jogadores pro mundo, pro Brasil e pro mundo, e a gente tá com muita vontade de poder fazer esse trabalho. Se Deus permitir, a torcida nos ajudar, nós há de chegarmos muito longe e fazer com que o Nacional volte a ser campeão. Falta de vontade não é. Então, boa sorte, presidente, boa sorte a toda a sua equipe e que o senhor traga, escreva a partir desse ano, que já começaram os trabalhos, escreva um novo capítulo nessa história centenária que do janeiro de 2013 vai completar 112 anos de fundação o Nacional Futebol Clube. Muito obrigado. Valeu, Roger Matos. Tu embarca amanhã para